Pesquisa revela que Minas Gerais tem 351 pontos vulneráveis para exploração sexual infantil nas rodovias federais, registrando um aumento de 90% nos últimos 2 anos. Mas esse é mais um desafio para aqueles que combatem a violência a crianças e adolescentes, que acontece todos os dias e em vários lugares. Este também é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre esse tema, esse permanente combate, nós vamos conversar com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi também designada em abril passado para integrar o Fórum Nacional da Infância e da Juventude do Conselho Nacional de Justiça pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, que também é presidente do STF. Doutora Valéria, parabéns por esse reconhecimento, sucesso na nova missão e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão complexo e tão doloroso. Muito bem, é você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Valéria, sobre esse resultado da pesquisa de uma ONG aí, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, tem relação com a pandemia ou são razões de piora do quadro de violência contra crianças e adolescentes? Então, Orion, essa pesquisa, né, levantada pela Childwoods, né, junto com a Polícia Rodoviária Federal, ela é assustadora, foram 500 mil crianças sendo exploradas sexualmente nas rodovias do nosso país. Isso é um problema antigo, isso não é um fato novo que está sendo trazido. Não podemos atribuir esses fatos à pandemia, a pandemia veio agravar. Por quê? Porque a causa dessa exploração sexual infantil é retrato de um país pobre, é retrato da pobreza. E o nosso país, ele é o terceiro mundo, é um país pobre, onde nas regiões, principalmente do Nordeste e do Norte, onde a vulnerabilidade é muito grande econômica, parte para as famílias, né, para a exploração sexual de suas próprias crianças. E além desse histórico de prostituição, que a senhora falou aí, também há suspeita de crianças que são usadas aí para o tráfico de drogas, né? É um outro problema também que envolve a exploração da criança e do adolescente pelas famílias. Começa pela seguinte pergunta que eu faço: esse filho foi gerado em razão do amor ou em razão de benefícios sociais que o governo oferece para aquela mãe? Então, a gente já começa assim, como que essa criança foi gerada? Ela é fruto de um amor? Porque eu chego à conclusão que as políticas públicas, elas são mais prejudiciais atualmente para as crianças e adolescentes do que elas não são voltadas para crianças. Desculpa, assim, elas não são voltadas para as crianças e adolescentes. Elas são voltadas para adultos, para os outros tipos de interesse. E eu falo isso, Orion, que a gente fala da exploração do trabalho infantil, tá? Levando crianças, explorando o trabalho dela. Nós vemos crianças cedo indo para o tráfico de drogas, e eu te pergunto, por que essas crianças? Existem fatores externos? Sim, a pobreza, a falta de oportunidades dessas crianças estarem na escola, a falta de educação, mas também há fatores que a gente chama intrafamiliares, que é dentro da família. Por que essas crianças, as mães permitem, usam seus filhos para levar dinheiro para dentro de casa? Pode até não haver uma relação direta com a pandemia, como a senhora disse aí, mas o aumento desses pontos em rodovias, mas também não precisa viajar muito para registrar abusos contra crianças dentro da própria casa, né? Nesse caso, a pandemia até contribuiu, né? Olha, a pandemia aumentou o abuso sexual pela família. Nós hoje temos uma vara em Belo Horizonte especializada em crimes praticados contra crianças e adolescentes, e os dados que nós temos estarrecedores a ponto de que essas crianças e esses adolescentes são abusados pelos próprios entes, ou seja, pai, avós, o avô, principalmente, é uma coisa que me deixou
perplexa, que, em primeiro lugar, vem o avô, porque os pais saem para trabalhar, deixam as crianças com os avós, e o agressor é o avô. Depois vem papai, padrasto. Então, assim, sabemos que tem fatores externos que influenciam muito nas ações, o que é passar fome, o que é não ter o que comer, mas são seres humanos. Doutora Valéria, a suspensão das aulas, fechamento das escolas, são prejuízos grandes para as crianças. Isso contribuiu também para esse aumento da violência dentro de casa? Contribuiu, lógico, a permanência, né, da família reunida contribuiu para o aumento da violência doméstica, né, da violência contra a criança e adolescente, contra a mulher, e isso houve um aumento assim, vertiginoso. Mas o que eu queria registrar que essas crianças que sofrem abusos, que são exploradas, seja sexualmente, seja no trabalho infantil, são crianças e adolescentes que estão fora da escola. São crianças que não estão estudando. Porque se elas estivessem numa sala de aula, tivesse sido dada essa oportunidade de estudo, houvesse uma fiscalização maior do município, que ele que é o responsável na garantia dos direitos da criança e do adolescente de direito à educação, à saúde, ao lazer. Se houvesse uma fiscalização mais efetiva dos conselhos tutelares, por que essas crianças estão fora da escola? Um investimento na educação, eu acredito que esse índice não seria tão grande. Hoje o Brasil, Orion, está no segundo lugar do ranking mundial de exploração sexual infantil. Nós só perdemos para a Tailândia. Entendi. Então, é uma coisa... Agora, no COINJ, nesse trabalho que a senhora faz no Tribunal de Justiça, o que a senhora está desenvolvendo lá? Quais são as metas que a senhora está gerenciando lá? A senhora que é uma especialista dedicada a essa causa, não é de hoje, e tem grande experiência. O que a senhora tem feito lá no COINJ? Bom, sozinho, nós temos que entender que não conseguimos fazer nada. Precisamos de uma rede que a gente chama rede de apoio, que é a integração e interação de ações entre as instituições que são responsáveis por isso, a saber, a Prefeitura, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Judiciário, que tem uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos um comitê interinstitucional, onde aqui em Minas Gerais, além de a gente mapear os locais onde há essa exploração, nós também entramos com programas educacionais para jovens, crianças, para que tire elas dessa situação de vulnerabilidade. É importante essa articulação nos diversos segmentos. Tem que ter essa articulação. Sem articulação, não tem como nós trabalharmos. Com certeza, doutora Valéria, esse trabalho que garantiu esse reconhecimento nacional para a senhora e vai participar desse Fórum Nacional da Infância e Juventude do CNJ. A senhora terá agora a oportunidade de levar e defender suas ideias e projetos exitosos de Minas para todo o país, como, por exemplo, as audiências preliminares na Justiça Juvenil. Sim, Minas Gerais sempre foi, graças a Deus, referência em políticas públicas no combate ao abuso dos direitos da criança e do adolescente. Nós estamos levando para o CNJ duas experiências que já está sendo implementada aqui, que é o programa Descubra, onde vamos oportunizar aos adolescentes acima de 14 anos, além do curso profissionalizante, o primeiro emprego, que a gente chama do jovem aprendiz. Isso é muito importante, tanto para adolescentes em conflito com a lei, como para adolescentes em situação de vulnerabilidade. E outro que é mais importante, nós precisamos, gente, uma criança ou um adolescente que está sofrendo abuso, exploração ou está em conflito com a lei, quando chega para a gente, os casos que chegam para a gente não chegam a 10% do que está ocorrendo, Orion. Por exemplo, a Childhood conseguiu apurar 500 mil crianças sendo abusadas. Só que isso é 10%, a subnotificação é muito grande. Então, a gente tem que pensar que não são 500 mil crianças, são muito mais do que isso. Isso é 10%. Então, o que a gente planeja? E a gente tenta convencer aos nossos governantes que
a intervenção na criança e adolescente ela tem que ser imediata, e o CIA está aí, as audiências preliminares estão aí para comprovar que esse modelo de justiça que acolhe, que é imediato na intervenção daquele adolescente que está em conflito com a lei, quais são as causas que levam ele a cometer o ato infracional, para que não tenhamos mais vítimas. Nós não estamos aqui para botar a mão na cabeça de adolescentes, não estamos aqui para isso. O adolescente tem que ser, sim, responsabilizado pelo crime que praticou, sim. Só que nosso papel é que ele não volte a fazer mais vítimas. E está aí, hoje, o ministro Fux citou isso numa decisão dele, o CIA como exemplo hoje de justiça infanto-juvenil. E o CIA, exatamente, é esse o êxito dele, é a agilidade, essas audiências que são encadeadas de forma que ele não rápidas. Fique muito tempo. É assim que funciona? E respeitado, contraditório e ampla defesa. Não há violação de direitos nenhum, mas é uma justiça rápida, eficiente e eficaz. Não é essa justiça tradicional, demorada, que leva 4, 5, 6 anos, às vezes, para um réu cumprir sua pena. Doutora Valéria, está se aproximando aí o dia 18 de maio, que é o Dia de Ação Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Que ações serão adotadas nesse dia? E está vindo aí exatamente depois daquele lamentável episódio do Rio de Janeiro, com aquela criança que foi morta pelo padrasto, né? Nós temos duas vertentes. Lógico, a primeira vertente é sensibilizar os pais de não usarem seus filhos. Mas acho que a mais importante que a gente pode tirar da lição do menino, do Henri, é sensibilizar a sociedade, porque, Orion, o artigo 227 da Constituição Federal, ele fala assim, é dever do Estado, da família e da sociedade zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, não existe hierarquia, existe uma igualdade, então a obrigação é de todos. Denuncie. E a Constituição nossa, o nosso Estatuto, aliás, da criança e do adolescente, prevê crimes quando você, ao tomar conhecimento de indícios, Orion, de que aquela criança supostamente está sendo violentada, você se omitir, como aconteceu, em tese, com o médico que atendeu a criança 1 mês atrás e não notificou a polícia, os indícios que a criança aparentava de ter sido... Isso não pode ficar com seu critério subjetivo do médico, eu vou denunciar ou não. Se a criança apresentou lesões incompatíveis com a narração da mãe ou de quem a levou, ele é obrigado a fazer a notícia disso. Então, que essa campanha visa sensibilizar toda a sociedade, porque uma criança ela tem que ter sorriso nos olhos, e a gente sabe quando uma criança não tem. Então, é preferível você denunciar do que se omitir. A própria mãe, nesse caso, foi omissa. E o objetivo, então, dessa campanha é lembrar e alertar toda a sociedade sobre a necessidade de prevenção e denúncia desse tipo de crime. Da nossa responsabilidade. Exatamente. Não fica nosso critério, eu não quero me meter nisso. Nós somos responsáveis. Exatamente. Né? E o que precisa ficar claro é que essas vítimas, em sua grande maioria, não têm noção do que está acontecendo com elas, até porque se vende o adulto, né? O adulto é sempre uma referência para ela. Ela nem se pode culpabilizá-la, né? Olha, primeiro que quando uma criança é violentada, ela é ameaçada pelo agressor. Você viu que o padrasto, né, ameaçava o garotinho de caso ele falasse alguma coisa, faria mal à mãe dele. Então, é criado um sentimento de culpa nessa criança, então ela prefere aguentar a violência do que prejudicar seu ente querido. Então, geralmente essas pessoas, esses agressores são psicopatas, o modo de agir é sempre o mesmo, é através do medo, da culpa, para a criança não denunciar. E quando se descobre, a criança já vem sendo abusada, violentada há muito tempo. Doutora Valéria, e a respeito também desse mundo virtual, né, um ambiente virtual da internet, a gente sabe que 1 em cada 3 usuários da internet no mundo todo são crianças, né? Isso é mais uma porta de entrada da violência e desafio para a rede de proteção, né? Sim, isso aí também é um desafio. Nós temos, graças a Deus, ONGs, institutos que mapeiam isso e nos fornecem dados para nós podermos trabalhar, agir.
o Ministério Público também atua fortemente no combate, né, da exploração, porque nós temos um tipo, a exploração não é só física, nós temos aquela exploração virtual da pedofilia na rede da internet, onde uma foto de uma criança nua, por exemplo, custa milhões na rede de internet, a venda para pedófilos. Então, é uma área complexa, difícil de combater, e só contando com vocês, com a sociedade, com o outro, eu chamo o outro, tá? Que ao presenciar qualquer sintoma, qualquer indício, denuncie. Hoje a denúncia é anônima, você não precisa se identificar, se expor, só denuncie. Avise as autoridades o que está acontecendo. Nós estamos na reta final da nossa entrevista, doutora Valéria. Agora, eu preciso ficar claro, como o caso Henri aí mostra nitidamente, que não há distinção de classe social, mas parece que atinge uma determinada faixa etária ou não. Infelizmente, não. Nós temos casos de abusos sexuais de crianças de meses, bebês de 1, 2 anos, não tem faixa etária. O agressor, ele não tem limites. E outra coisa que nós temos que pensar, a psicopatia, né? O psicopata é um distúrbio de comportamento, não é uma doença mental, então não tem cura, tem tratamento, e que deveria ser tratado pelo Estado, tá? Para ele, quando ele solto, porque todos os psicopatas, quando são soltos, eles voltam a cometer o mesmo crime. E nós poderíamos ver exemplo dos Estados Unidos, onde um estuprador, um agressor, mesmo depois de cumprir a pena, ele é para o resto da vida acompanhado pelo Estado em razão da sua doença, da sua psicopatia. Então, não adianta a gente também encarcerar sem tratar esse indivíduo, porque ele vai fazer mais vítimas. Ok, uma última questão, doutora Valéria. Ainda neste mês, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Quais são os desafios nesse momento para a adoção? Eu acho que o nosso desafio, eu vou dizer até com certa felicidade, que é um desafio que a gente está conseguindo superar, modificar a escolha, o perfil que o adotante ou o casal, né, deseja, porque geralmente eles queriam crianças, bebês, né, de 0 a 2 anos, e infelizmente hoje as crianças e adolescentes que estão em instituições, a faixa etária é acima de 7 anos, então a gente trabalha muito no estímulo que a gente chama de adoção tardia, para que esses casais tentem ampliar seu perfil, não é mudar o perfil, a gente fala ampliar o perfil, e a gente falar que quem escreve a vida daquela criança somos nós. Essa ideia de querer pegar uma criança de 0 anos que ainda não esteja com a página da vida escrita, não é por aí, porque eu falo uma coisa de experiência de vida de 15 anos na vara infracional. Desses 15 anos, julguei mais de 10 mil adolescentes, até mais do que isso, que era 10 mil ao ano. Não tínhamos crianças e adolescentes adotados. Os adolescentes infratores eram de filhos biológicos. Então, a origem da criança e adolescente não é fator determinante para a sua personalidade. O fato de ela ter vindo de uma família onde ela sofreu abuso, ou pais alcoólatras, pais presidiários, somos nós que fazemos as páginas da vida do livro dessa criança. Muito bem. Doutora Valéria, eu gostaria que a senhora fizesse indicação de leitura para a nossa audiência. O que a senhora vai indicar nesse quadro, por favor? Bom, vou indicar um livro que eu estou lendo. Eu acho que ele é um transformador para mim, porque é um livro real de uma senhora que foi vítima, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Ela foi prisioneira no campo de Auschwitz, e ela ensina a gente a como superar, lidar com traumas, principalmente estresse pós-traumático, como lidar com a dor e nos reconstruir por dentro. E isso é muito... Eu trouxe esse livro por causa disso, porque
Nós temos hoje adultos que foram abusados, explorados sexualmente, carregam esses traumas dentro. Agressores hoje foram crianças que foram violentadas, já existe pesquisa que demonstra que 99% desses abusadores eles sofreram abusos quando foram crianças e não foram tratados. E esse livro vem trabalhar com isso, com traumas de violência, de qualquer tipo de violência que você tenha sofrido, e como você vai reconstruir sua vida com essa dor. Não podemos fingir que a dor não existe, ela existe. Então, a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que tem uma dor profunda que a gente carrega e como nós vamos nos reconstruir para poder seguir o caminho. Ok, com certeza uma boa indicação. Doutora Valéria Rodrigues, superintendente, então, da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Falamos aqui sobre a exploração sexual infantil e os desafios, outros desafios para aqueles que combatem a violência contra crianças e adolescentes, que acontece todos os dias e em vários lugares. Doutora Valéria, obrigado pela entrevista, sucesso também na nova missão, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, você pode acompanhar no canal da AMAGE no YouTube, nas redes sociais e também pelo site da associação. Obrigado e até a próxima.